Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma vez, paz e graça a você que está comigo aqui no canal Passo na Fé. Eu sou o Wanderson Valdetaro. É um grande prazer estar com você aqui. E depois dessa formalidade de apresentação que tem que ter, hoje eu queria passar um assunto com você que a gente já falou algumas vezes, que é sobre a fé, a formação da fé. Hoje, fechando o capítulo 31 de Gênesis, a gente vai estar vendo isso. O que forma a fé das pessoas? O que forma a sua fé? Quais são as crenças que são colocadas em você no dia a dia ou que já foram colocadas desde a sua infância, que forma a sua fé verdadeira? Então a gente já viu uma diferença entre crença. Crença é tudo aquilo que a gente acredita, e fé é a fé que você tem que aquilo em que você crê possa trazer alguma mudança, fazer alguma mudança na sua vida e realmente trazer algo de verdadeiro em sua vida. Mesmo que aquilo que você tem fé não seja algo palpável, algo que você possa realmente estar vendo, mas é algo que você sente. Então essa fé em Deus que a gente tem, a gente vai estar falando hoje aqui. Então eu vou dar uma continuidade no capítulo 31, fechando o capítulo 31. Se você não viu os vídeos anteriores, eu peço que você volte, que é importante para você entender o capítulo todo. E como eu sempre peço a você, não posso deixar de pedir, deixe o seu like aí no vídeo se você gostar do vídeo, compartilhe com outras pessoas para que a gente consiga fazer com que essa rede do Passos na Fé, que é o canal, aumente e a palavra chegue a outras pessoas. Então compartilhe o vídeo, ajude para poder ter mais inscritos aí no vídeo, se inscreva se você já não é inscrito. E sempre quando você entrar, se possível, entre com a sua conta, que aí você pode estar se inscrevendo, senão você não consegue se inscrever no vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo, alguma sugestão que você tenha, algo que você queira compartilhar com a gente, algo que você queira deixar registrado aqui no canal. E ative o sininho, aquele sininho lá em todas, para receber as notificações toda vez que eu vier postar um vídeo novo aqui no canal. Isso que eu queria pedir a você, e peço também que você permaneça firme comigo até o final, pois sempre no final do vídeo a gente deixa sempre uma palavra de Deus que é muito importante para a sua vida. Fechando então o capítulo 31 de Gênesis, a gente tinha visto que Labão, ele se alterou, né, com Jacó, e ele não fez nada porque foi repreendido por Deus, e Jacó ele se irou contra Labão, por aquela circunstância, pelo que aconteceu, por ele ter sido culpado por coisas que ele não fez, porque o que aconteceu, o roubo, né, dos deuses lá, dos ídolos, foi feito por Raquel. Então a gente fechou essa parte nesse contexto. E agora a gente vai ver o que é a formalização daquele pacto que foi feito entre os dois, né? Daquela nova aliança que foi feita entre os dois ali, entre Labão e Jacó. Então a gente vai pegar a partir do versículo 50 do capítulo 31 de Gênesis, fechando o capítulo 31. Se você não viu os outros vídeos, peço que você veja, para poder entender o capítulo todo. Bom, a partir do versículo 50 do capítulo 31 de Gênesis, diz assim: se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei do montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou os seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo se levantado Labão pela madrugada,
beijou os filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para a sua terra. A gente viu então que Labão, vou falar primeiro do texto, eu peço que você permaneça comigo até o final, aí sim eu vou passar a mensagem que eu tenho hoje, saindo um pouco da parte do texto, mas pegando o contexto para a gente. Bom, ele colocou uma condição, ele realmente tentou, no caso Labão, inicia Labão falando, querendo colocar, de certa forma, um medo em Jacó. Ele diz que se pegarem outras mulheres além das minhas filhas, não estando ninguém conosco, que Deus é testemunha. Primeiro, ele justifica, sabe, algo que já é errado com outro erro. Não era certo o que ele fez de dar as duas filhas para Jacó. Ali já tinha um erro, ele ter entregado as duas filhas para Jacó, porque ele não respeitou a cultura, a crença, a fé de Jacó. Ele usou da fé dele, da cultura dele, da crença dele, colocando em Jacó, impondo a Jacó aquilo que era dele. Então ele deu uma filha, falou que era costume da região, e entregou a outra filha depois. E de certa forma ele forçou Jacó a permanecer ali, fora as outras coisas, mudança de salário, tudo que aconteceu. Mas referente às mulheres, ele diz isso, se pegarem outras mulheres. Então, aquela crença que ele tinha servia para ele, mas de certo ponto não serviria para Jacó. Então ele olhava para a situação dele. Mostra que desde aqui do começo, pelas coisas que ele fez, assim, ele parecia ser uma pessoa bem egoísta, uma pessoa que pensava só nele, no bem dele, no maior dele, na melhora dele, sempre para ele. Tanto que tem uma parte que ele fala que tudo é dele, as filhas, os filhos, o gado, tudo aquilo era dele. Então, e mesmo assim ele justifica, ele se prende de certa forma à fé no caso de Jacó, dizendo que Deus é testemunha. Então ele tenta, sabe, assim, forçar Jacó a fazer as coisas pelo temor que Jacó tem e não pelo que é certo. Às vezes ele poderia nem, não estou falando isso que não está escrito, mas às vezes ele nem acreditava naquilo. Ele cria nos deuses, mas ele sabia no que Jacó tinha crença e falava, ó, o Deus está olhando. E a gente vê mais embaixo que ele faz a comparação, ele faz um sincretismo aqui entre os deuses. Então, ele coloca, não que Labão não tivesse fé, né? Vamos dizer assim, ele tinha fé, ele tinha crença em deuses, como ele era pagão, ele acreditava em deuses, em ídolos, então ele cultuava as imagens, ele cultuava aqueles objetos, como se aquilo fosse o Deus dele. E aqui embaixo ele coloca o Deus de Abraão, então ó, Abraão, no caso aqui, que era avô de Jacó, e que Abraão era o tio, no caso, de Labão. Então, Abraão e o Deus de Naor. Quando a gente fala o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, aí aqui, no caso de Naor já está falando de Terá, então a gente vendo a árvore genealógica aqui, descendo até Jacó, da família dele, então tinha Naor, que era o pai de Terá, e Terá que teve os filhos, que teve Abraão, teve Arã, teve Naor e teve Sarai, com uma outra esposa que vem, Sarai vai ser, no caso, esposa de Abraão, mais à frente, Abrão, então, que a gente já tinha visto. Então, Sarai que passou a ser chamada por Sara, por Deus, mudado o nome, Abrão que passou a ser chamado de Abraão, os dois se casam, que eram meio-irmãos. E aí no caso aqui, ele mistura todos os deuses. Ele diz que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de Terá, sabe? Todos esses deuses e os deuses de Naor, o pai, né? de Terá, né? Avô de Abraão, de Naor, de Arã e de Sarai, eles tinham deuses diferentes, né? Então, ele colocou como se todos os deuses fossem deuses. Essa era a crença de Labão, essa era a fé de Labão. Mas aí embaixo vem a diferença. Jacó. E jurou Jacó pelo temor de Isaac. E temor aqui está com, se você prestar atenção, está com letra maiúscula, quer dizer que esse temor é o nome, sabe, dado a Deus, ao Deus verdadeiro. Então aquele secretismo que o Labão faz
referente ao Deus de Naor, Deus de Abraão, Deus de Terá, Deus do avô Naor, ele coloca todos esses deuses e ele jura pelo Deus verdadeiro, Deus de Isaac. Ele poderia até ter jurado pelo Deus de Abraão, que também era o Deus verdadeiro, mas ele quis mostrar que ele tinha crença, tinha a fé no verdadeiro Deus. Então ele sempre colocava o temor de Isaac para comparar já com os deuses que Labão comparava. Então essa é a diferença, e isso é o que eu queria deixar aqui hoje sobre essa parte de crença. Mas mais abaixo tem mais alguma coisa interessante também, porque eles comeram pão, fizeram sacrifício e abençoaram, né? Labão abençoou os filhos, querendo ou não, apesar de tudo, ele abençoou os filhos e filhas. Quando fala filhos, é todos que nasceram ali das filhas dele, os filhos, abençoou todos e partiu para sua terra. Essa parte aqui remete muito, sempre tem alguma coisa assim que vem a Santa Ceia. Então, foi, no caso, consumido um alimento, foi feito ali, consagrado o local, eles erigiram uma coluna, eles fizeram aquele lugar ser, né, aquela situação, aquele local se tornar algo importante, algo sagrado. E colocaram a coluna e um montão de testemunhos, no caso um montão de pedras, como um marco. E esse marco passou para eles a ser aquilo que a gente falou no vídeo anterior, uma divisão. Então Labão não passaria para o lado de Jacó e Jacó não passaria para o lado de Labão, para ter contenda entre eles. Seria um marco e eles respeitariam aquilo ali. E assim foi feito. E assim foi feito, o povo se dividiu a partir dali que a gente tinha dito e não teve mais esse encontro, né? Não mostra nenhum mais relato entre o pessoal da Mesopotâmia, né? A parentela de Labão, ou de Jacó, de Abraão, tendo contato com a parentela antiga na Mesopotâmia. Então isso é o que eu queria deixar aqui hoje. E em cima disso, a gente pega uma coisa que é importante, que é referente à parte de crença e fé. A gente já tinha dito que tem a diferença entre crença e fé. Então a crença aqui, que foi passada de geração em geração, de família para família, sobre os deuses, que foi passado ali para Naor, foi passado para Terá, e Terá passou para Naor, que passou para Labão. E essa crença que foi passada na família dos deuses, ali no meio foi quebrada por Abraão. Foi quebrada por Abraão, foi quebrada por Sarai, que tinham a crença no verdadeiro Deus. E essa era a diferença. Mesmo que tudo foi colocado na cabeça de Abraão, mesmo que tudo foi passado para ele pelos pais, ele sentia, teve o contato, ele teve a revelação do Deus verdadeiro e foi passado isso para a sua geração. Então ele tinha a crença da família era a crença em vários deuses, mas ele tinha a fé dele, a fé no verdadeiro Deus, a revelação do verdadeiro Deus na vida dele. E isso a gente puxa muito para a nossa vida. O que você está aprendendo, o que foi passado para você, na sua família, no seu conhecimento, no seu ambiente, seja onde for, que forja e forma a sua fé. O que vai realmente dizer qual a fé que você tem. É isso que você tem que estar prestando atenção, para que a sua fé não mude, para que a sua crença, né, que já está formada, as crenças que você tem, não mude a sua fé. Aí você, umas coisas que não se justifica. Tem gente que mesmo estando no meio, aí eu falo do meio evangélico, que é o meio que geralmente assim, eu lido, né, que eu estou. Então, no meio evangélico, pessoas que, poxa, tem medo de certas coisas, ainda tem crendices, medo de escuro, medo de alguma coisa que não tem um motivo, medo de estar sozinho. Isso já não é a parte de Deus, isso é a parte do maligno, Satanás agindo na vida daquela pessoa, porque usa dos medos delas, coisas que às vezes, e na maioria não são verdadeiras, para poder atrapalhar a pessoa. E isso muitas vezes causa depressão, causa algum tipo de sentimento que joga a pessoa para o fundo do poço.
Então, tem certas crenças em nossa vida que a gente tem que se libertar, tem que se livrar. Já tinha dito no vídeo que eu nunca vou passar por baixo de uma escada porque isso vai dar problema, quebrar um vidro e tal. Quem tem fé realmente no Deus verdadeiro, no temor de Isaac, vamos dizer assim, não liga para essas coisas. E puxando para o dia de hoje, a gente está acometido por realmente problemas, fatalidades, coisas reais que aí sim depende de nós. Hoje em dia a gente está passando por essa dificuldade da pandemia no mundo todo e a gente tem visto que não é só aqueles que têm problema de saúde, que têm algum tipo de doença, que têm algum tipo de predisposição para estar acamado, para pegar Covid e piorar a situação. Tem gente realmente perdendo a vida e morrendo e não tem tipo de doença nenhuma, não tem nenhum histórico de doença e tem ido para o Pai, tem falecido. E a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se cuidar, independente da idade que a gente está. A gente tem que pensar não só na gente, mas nos familiares que estão em casa. A gente tem que pensar nos pais, nos avós, nos irmãos. E tem tido tantas festas, sabe? E clandestinas, porque se está proibido não é para ter. E tem passado na TV, em vários jornais isso, e as pessoas não têm se cuidado. Aí quando acontece alguma coisa, quando acontece uma fatalidade, a primeira coisa que muitos fazem é jogar isso. Poxa, mas se Deus existe, por que Deus faz isso? Uma coisa que a gente tem que pôr em mente, gente, é que todos nós uma hora vamos morrer. Então, isso é o mal que nós herdamos pela queda de Adão. Então, esse mal, Adão e Eva, né? Então, esse mal está no mundo e a única certeza realmente que a gente tem na vida é a morte. Então, que uma hora nós vamos morrer. E para a gente poder perdurar aqui e viver bem e ter uma vida saudável, uma vida boa, a gente tem que fazer a nossa parte. E hoje em dia a nossa parte é o quê? É uma exclusão social, distanciamento social. E quando eu falo exclusão social, é realmente sair daquele ambiente. O distanciamento social é no ambiente que você tem que ir, que seja no mercado, no trabalho, no colégio, onde você estiver, você tem que ter o distanciamento das pessoas. Obedecer, sempre usar máscara, sempre estar usando gel, sabe? Passe isso para as pessoas, porque a gente tem perdido muita gente e a gente só consegue ver quando chega próximo a gente, quando chega um familiar, quando chega um conhecido, alguém. Então, se você tem fé em Deus, não teste Deus, não. Então, não teste a paciência de Deus, não teste até onde Ele possa fazer um milagre na sua vida, porque aí você realmente vai depender dEle. E dependendo do que você fez, de como você agiu, Ele vai julgar a sua vida. E aí a gente não pode colocar na mão de Deus o que está acontecendo com a gente se você não fez o seu papel. E para aqueles que estão perdendo pessoas, Deus sabe de todas as coisas. Isso não quer dizer que a pessoa é culpada, é pecadora. Aí muita gente tem usado isso, aconteceu isso com ela, alguma errada ela fez, tal. Não, isso é o natural da vida, sabe? Infelizmente é o natural da vida, a gente tem que estar firme em Deus mesmo na perda, e quando a gente perde alguém, a gente tem que estar sabendo que é um até logo, né? Até breve, num piscar de olhos a gente vai estar indo, sabe? Se eu for parar para pensar pela idade que eu já tenho, então ontem mesmo eu estava brincando de bola, fazendo alguma coisa, sabe? Eu era criança, hoje já sou pai, daqui a um tempo você é avô, e esse é o ciclo da vida. A gente tem que se adequar a esse ciclo e se adequar às circunstâncias, mas sem perder a verdadeira fé, sem perder a fé em Deus. Então você tem que ter fé em Deus. Esse momento vai passar, esse momento uma hora vai passar, e se você perdeu alguém, você tenha fé em Deus, sabe? Deus sabe o porquê isso aconteceu, e o momento do julgamento, a vinda de Cristo está próxima, e esse próximo é o tempo de Deus. Não quer dizer que vai ser agora, mas pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Cristo está vindo, e pela graça de Deus a gente estará junto com o Pai. Seremos julgados pelos nossos atos, por tudo que somos, tudo que cremos por Cristo, e certamente estaremos juntos com o Pai e revendo aquelas pessoas que se foram. E isso é onde a gente se agarra na fé. A gente tem que se agarrar nisso. Isso que eu queria deixar para você aqui hoje. Então tenha fé verdadeira, tenha fé
sabe, no verdadeiro Deus, que as coisas vão acontecer conforme a vontade dele e certamente você vai conseguir passar pela dificuldade que você está tendo, passar pela tribulação que você está tendo, atravessar esse deserto de uma forma mais tranquila e chegar no final, olhar para trás e dar glória a Deus por você ter passado por isso, sabe? A gente tem que passar pela dificuldade sempre tendo fé em Deus, tendo fé que aquilo ali vai trazer algo de mudança, né? Alguma mudança para a nossa vida, algo de bom para a nossa vida, mesmo pelas coisas ruins que aconteciam. Então isso que eu queria deixar para você aqui hoje. Não perca a fé em Deus, sabe? Tenha fé em Deus, que tudo isso vai passar e a gente vai voltar a sorrir de novo. Eu queria aproveitar também e, como eu sempre peço, né, você não esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu like, comentário aqui embaixo. Espero que você esteja gostando. Comente aqui embaixo alguma sugestão, algo que você queira deixar de sugestão, é importante para o crescimento do canal. E, como eu sempre falo, tenha fé no Espírito Santo, ore para que Ele abra seus caminhos, para que Ele te mostre o caminho correto, para que realmente Ele seja luz no seu caminho, sabe? Que Ele seja luz, lâmpada para os seus pés, luz no seu caminho, que Ele realmente te dê discernimento das coisas que você deva fazer, sabe? Ilumine os seus pensamentos para você tomar as decisões certas na sua vida e seguir no caminho certo. E tenha fé em Cristo, entregue a sua vida a Ele. Ele é o único, sabe, intercessor entre nós e o Pai. Ele é o verdadeiro intercessor entre nós e o Pai, não há outro. Entregue, reconheça Ele como seu único Salvador, como Ele fez e o foi, né? Deixando o sangue no madeiro para redimir os nossos pecados, redimir o seu pecado, tornar sua vida alva, sua vida sem pecados, e você poder seguir em frente. E tenha fé em Deus, pois Deus está no controle, Deus está contigo, como eu sempre digo. Até o próximo vídeo, fique com Deus.